Kátia? Tem que ter, tudo bom, né, minha linda? Deixa eu levantar pra te dar um beijo, você tá bem? É, porque abraçá-la é sempre um prazer. Você tá lindíssima também. Gente. Adorei sua roupa, tá chiquérrima. Obrigada. A gente vai falar de um assunto que interessa a todas as mulheres. Porque, por mais que a gente não esteja vivendo este momento agora, chegaremos lá, se Deus quiser. Não é? Com saúde, né? De preferência. Muito, né? Bastante aí, né? Vamos dar uma olhadinha no VT, a gente já volta no bate-papo? Veja aí. A menopausa é um momento importante na vida das mulheres. É um evento inevitável, que geralmente acontece entre os 45 e 50 anos de idade. É jovem bastante. A menopausa é o nome dado à última menstruação da mulher. Ela ocorre porque os ovários envelhecem, parando de produzir os hormônios sexuais. A partir de então, a mulher não pode mais engravidar. O período que antecede a menopausa é chamado de climatério. Os sintomas podem começar a surgir por volta dos 40 anos de idade, quando o ciclo menstrual apresenta irregularidades. A maneira mais simples da mulher reconhecer a menopausa é quando ela fica 12 meses sem menstruar. O sintoma mais comum são as ondas de calor, que ocorrem em mais de 80% das mulheres. Suores noturnos, ansiedade, alteração no humor e até depressão também podem ser decorrentes da fase de menopausa. E quando se trata da vida sexual, muitas pessoas não sabem como lidar com as mudanças que devem acontecer no corpo. Um planejamento e algumas dicas podem ajudar as mulheres a passarem por essa fase com naturalidade e confiança. Saiba mais agora no Mulheres. É verdade que o sexo nessa fase da vida pode ser, deveria ser, mas ele pode ser uma das épocas mais satisfatórias e mais prazerosas da vida da mulher? Apesar de muita gente pensar o contrário? Então, isso aí é uma coisa que eu tenho escutado muito aí das mulheres mesmo, né? E até eu tô entrando nos 40 agora, né? Tá. E aí eu já tava assim, já tinha feito todo o meu planejamento, né? Eu falei pra minha médica, doutora, vamos botar um DIU, porque fica 5 anos, né? Isso ano passado. Falei, fica aí 5 anos, daqui 5 anos eu entro na menopausa, tudo certo. Mas não foram os planos de Deus, veio o Mateus. Bonitinho. Veio o Mateus aí, agora mesmo. E aí, assim, eu fiquei, gente, vou entrar nos 40, como que vai ser isso? Aí eu comecei a conversar com as minhas alunas mais velhas, né? E elas me disseram, assim, que realmente é muito bom. Não tem mais a preocupação de ter filho mesmo, né? Então, assim, não tem mais a preocupação de ter que acordar cedo para ir trabalhar. Então, muitas vezes você não tem nem os filhos mais em casa, porque eles já estão na faculdade, de repente, já saíram, É só curtir mesmo o maridão ali, é só curtir aquele momento ali a dois, mas é a fase da maturidade. E acho que a gente entra numa maturidade emocional, numa maturidade financeira, numa maturidade profissional e, por que não, uma maturidade com o nosso próprio corpo. Mas é importante que a mulher também aprenda a se conhecer mais nessa fase, porque assim como a gente passa por mudanças psicológicas, tal, físicas também, obviamente. Sim, é necessário. E nessa parte sexual também, assim como a gente tem que se descobrir ao longo da nossa vida as formas em que a gente encontra o prazer, nessa fase também é importante que a gente saiba se tem alguma mudança, alguma diferença, mas também com o mesmo objetivo. Sim, essas mudanças elas acontecem sim, por quê? Porque a gente vive numa montanha-russa hormonal, né? E a menopausa é um pico de alteração hormonal muito grande. O que que acontece? Acaba a produção de estrogênio. O estrogênio ele realmente cai bastante a produção dele. Com isso tem vários problemas. O ressecamento da pele e tanto da nossa pele externa como também do tecido vaginal. E aí pode ser que aconteça dores. Tem também a questão do ressecamento vaginal que também acontece também com a mulher
mulher que entra nessa etapa. Mas você já sabendo disso daí, já consegue trabalhar de algumas formas. Primeira, uma terapia hormonal mesmo, que eu acho que deve ser acompanhada ou com um gineco, ou com um endócrino, ou com o pessoal da ortomolecular, né? E a segunda alternativa que tem também é a gente da fisioterapia trabalhar com os exercícios da ginástica íntima. Sim, Por que isso daí? Primeiro, para evitar a flacidez muscular, que com a idade, músculo é músculo em qualquer lugar do corpo. E isso também ajuda na manutenção do prazer, né? Exato, porque um pênis, para ficar ereto, ele precisa de 50 ml de sangue. A mulher, para ter lubrificação, a gente precisa de cerca de 500 ml de sangue. E o que acontece? Quando você pratica os exercícios, você aumenta a circulação sanguínea local. Isso faz o quê? Com que aumente a lubrificação, que é uma das maiores queixas que as mulheres na menopausa têm. Tá. Então ajuda bastante. Tá certo. Além do autoconhecimento, né? Saber fazer as brincadeirinhas. Isso é muito importante, fundamental nessa fase também, né? Adoro. Vamos dar uma olhada nas perguntas aí pra você aqui, Kátia. Vamos pro telão. A Tânia quer saber. Tenho 58 anos e passei pela menopausa sem nenhum dos calores, insônia, variação de humor, etc. A única coisa que mudou é em relação ao sexo. Meu marido ainda me procura, como se fôssemos jovens, mas eu não consigo sentir esse desejo todo. O que eu faço? Aproveita, minha filha. Aproveita, porque a gente não sabe quanto tempo isso vai durar, não é verdade? E depois que não estiver mais durando, vai sentir falta, Tânia. Então, você aproveita, amiga. Eu já falei aqui antes que, na verdade, assim, a questão sexual, a gente passa por 3 fases. O desejo, a parte da sexualidade, da lubrificação mesmo e o orgasmo. Então, o que está acontecendo com a Tânia é essa primeira parte do desejo, né? Falta, né? Então, uma dica interessante é, já que já tem mais tempo aí pra ela e pro maridão, passa um dia mais dedicado a esse momento aí mesmo, né? Vai pro shopping um dia escolher uma lingerie bacana para poder planejar uma noite especial para esse gatão, um jantar bacana aí para esses dois, né? Tá. E outra, a prática, como eu já falei antes, a prática dos exercícios íntimos ajudam muito nessa questão do desejo, porque aumenta, sim, a libido da mulher. Porque quando você tá praticando o exercício lá dentro de casa, no shopping, Em qualquer lugar você pode praticar. Não é verdade? Ninguém tá sabendo. Na hora que o maridão chega lá, você... tá pronta, filha. Pra que economizar isso? Muito bem. Aproveita, Tânia. Aliás... Essas coisas a gente não pode desperdiçar, não, minha filha. Não, aproveita que o vigor dele tá legal. Tá e, bom, né? Porque, minha filha, isso aí Eu quando tava lendo começar um a texto cair... que falava, Kátia, sobre as terminações nervosas da região íntima da mulher. Isso. Nessa fase da menopausa podem ficar a todo vapor, justamente pela diminuição da gordura nessa região que e tudo também mais. Então tem mulheres que na menopausa, ao contrário do restante todo da vida, que tem orgasmos maravilhosos nessa época, né? Então isso, o contrário também pode acontecer. Também é mais raro, é mais difícil de acontecer, mas também acontece sim, porque a gente tem realmente essa perda da gordura corporal. É muito mais difícil na época da menopausa ou após, né, depois que você entrou, você adquirir massa magra, né? E é muito mais fácil você ter um acúmulo de gordura. Só que, ao contrário, não é aquela, é uma gordura que vai caindo. Tá. Ainda tem isso, não é verdade? E geralmente isso causa algumas alterações na aparência mesmo da vulva. Então, algumas mulheres ficam com uma estética diferente da estética que muitas tinham vezes antes. ficam constrangidas por isso. E né, aí por não gostar. querem ir para relação sexual por causa disso. Mas aí quando vai, tá perdendo uma excelente oportunidade de experimentar uma coisa nova, E de né? ser muito feliz, né? Opa. Vamos dar uma olhada na próxima pergunta. Vamos ver. A Carmen. Minhas amigas diziam que a menopausa é o melhor momento para o sexo, porque a casa está sempre vazia, já que os filhos não moram mais com nós, não trabalhamos tanto quanto antigamente e temos mais tempo livre para pensar em sexo. O problema é que eu só consigo me satisfazer sozinha. Como incluir o meu marido? Bem, Carmen, eu acho que junta duas coisas das quais a gente estava falando aqui. Primeiro, a questão da estética, né? Porque junto com a menopausa, vamos combinar aí que o nosso colágeno já não é mais o mesmo, que a lei da gravidade atua sobre o nosso corpo. Eu brinco, é a única lei que a gente nunca vai conseguir burlar no mundo, é a lei da gravidade, Essa é né, triste, amiga? muitas vezes ela é cruel. Muitas? Sempre?
com a gente todas. Né? Mas aí é bom que a gente pratique exercício, né? Ainda fica saudável. Tem que ficar saudável, né? Então pode acontecer duas coisas. Tanto essa dela já tá perdendo um pouquinho desse vigor aí, não é? Outra coisa que a gente comentou aqui é que os meninos não estão em casa, gente. Que coisa mais maravilhosa do que isso? Olha, Carmen, aproveita essa ideia aí. Só que acontece, essa mesma flacidez, ela vai causando um certo constrangimento na mulher. Aí só quer fazer de luz apagada. Aí daqui a pouco ela só quer fazer sozinha. Por quê? Porque ela não quer mais se mostrar pro marido. As ruguinhas começam a aparecer, né? E aí ela vai se escondendo cada vez mais. A minha dica, Carmen, começa então com a luz apagada, vai direcionando a mão do maridão, aí vai brincando de braille. Mostra os caminhos pra ele, né? Isso, menina, olha só, aquele corpo que ele já conhece há tanto tempo, vai ter que aprender a brincar de uma forma diferente, né? E aí quando ela descobrir que é legal também, acende uma luz lá no fundo do quarto. Primeiro um abajurzinho. Quase com a luz apagando, assim, uma energia 40 volts, né? A lanterninha do celular. Isso, de cabeça para baixo, para poder ir entrando no clima aí desse negócio, né? Mas tenta aí um sexo no escuro, traz o maridão, fala para direita, para esquerda, igual flanelinha de carro que você vai direcionando. Vem, vai, não, para aí, isso. É bom fazer isso com os homens. Eles são ótimos motoristas, é impressionante. E sabe o que é interessante? Também funciona. Muitas vezes eles querem saber. Eles estão curiosos justamente para saber o que fazer para que a gente tenha mais prazer. Então, muitas vezes, ela não deu oportunidade para que ele encontre o caminho. Não é que ele está fazendo alguma coisa errada. Não é. Ela que não se abriu para ele, não é? Pois é. E mulher tem que se abrir para o homem, né? Gente. Literalmente tem que se abrir, amiga. Porque se a mulher não se abrir para o homem, fica complicado. A tia adorou essa parte, não sei porquê. Tem que a se tia abrir, tá animada né? com o Nunes, Fica eu acho. fechada, não vai. Mais uma pergunta pra você aqui. A Estela. Estou na menopausa há 7 meses e tem sido difícil explicar para o meu marido as transformações que acontecem dentro de mim. Como devo conversar com ele sobre isso? Olha que assunto importante que a Estela tocou agora. Estela, é bem legal levar ele na próxima consulta junto, né? Eu acho que são 2 momentos muito importantes que os homens têm que acompanhar as mulheres. Tanto quando a gente está grávida, eu acho bem interessante a participação do homem ir no consultório. Participar do pré-natal. Né? Do pré-natal. Afinal de contas, ele vai ser pai junto aí também, né? Quando a gente entra na menopausa. Por quê? Porque essa mudança, ela vai ser uma mudança que daqui pra frente ela vai ser constante. Não é assim, entrei na menopausa e saio, você é adolescente de novo, teus hormônios todos iguais. Não. É uma fase que depois que você entra, a gente não sai mais dela, né? Então é uma mudança muito grande. Então eu acho muito interessante levar pro ginecologista mesmo explicar, olha só, fisiologicamente o que tá acontecendo é isso, isso e aquilo. Não é frescura da sua mulher, não é porque ela dá piti, falta de amor. Não é TPM eterna. Não é porque ela parou de gostar de você. Não é nada disso. São alterações hormonais e que causam, sim, aí alguns aspectos dentro do nosso corpo. Mas como o homem não passa por isso, às vezes ele não compreende. E realmente fica difícil você entender uma coisa pela qual você não passa. Então eu acho muito importante levar o homem a uma consulta para que eles escutem do médico. Acho que ajuda muito. Tá certo. Fica aqui o recado, então, para que as mulheres conversem mais com seus maridos, para que se descubram mais, porque pode e deve ser uma fase, sim, muito prazerosa, de muita descoberta, de muito autoconhecimento da fase da mulher e do casal também, né? Do casal, já que, né, o homem também tá envelhecendo. A gente não vai envelhecer sozinha dentro do relacionamento, né? É verdade. Olha, para fazer contato com a Kátia Damasceno, que é fisioterapeuta especializada em sexualidade, você acessa o site mulheresbemresolvidas.com.br, mulheresbemresolvidas.com.br. Kátia, obrigada mais uma vez. É sempre muito legal conversar com você.